Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre boas práticas de código, mas num contexto um pouco polêmico. Será que devemos seguir as boas práticas de código independente da situação? Aqui a gente vai definir o que talvez sejam boas práticas para utilizar uma régua. Eu não espero que você concorde nem nada, mas é só para a gente ter uma régua para poder fazer a conversa. E esse vídeo surgiu de um tweet que eu fiz no mesmo dia que eu estou gravando aqui o vídeo, né? Conversando um pouco sobre isso com a galera ali que me segue naquela rede social. Então eu vou tomar a liberdade aqui, né, de ler o tweet para você, para te contextualizar sobre o assunto, para eu poder seguir aqui no vídeo. Eu vou olhar só um pouquinho pro lado para ler para você, beleza? Então, olha aqui o tweet, né? Fiquei pensando sobre uma frase que já escutei mais de uma vez sobre desenvolvimento de software. Não dá para seguir as boas práticas o tempo todo. E aí eu perguntei para a galera, vocês escutam isso de outras áreas? Será que a gente gostaria de ser servido por tais áreas? E aí continuei pensando. Essa frase vem conectada com cenários de pressão, etc. Sendo que, quando a gente pensa em alta performance, na pressão você entrega realmente a sua melhor performance. Se na pressão a gente não segue as melhores práticas, será que estamos preparados para ser devs de alta performance? Eu fiz esse tweet e aí deixei a galera começar a responder para mim. Eu vou olhar um pouquinho para o lado, que eu fiz aqui um roteiro para conversar com você e eu quero falar o máximo de coisas que eu coloquei no roteiro, beleza? E aí eu deixei esse tweet rodando o dia inteiro. Deixei claro, né, que eu ia ler tudo que estava lá e eu li tudo que estava lá para fazer o meu vídeo com a minha visão ali no final. Então, basicamente, né, a gente teve bastante resposta, dado o número de respostas que eu geralmente tenho, beleza? A maioria das respostas, né, vieram com explicações por que as tais práticas talvez não deem para ser utilizadas em função da situação X, Y, Z. Acho que a maioria das respostas, pelo que eu entendi, né, me contestaram o meu questionamento, e eu acho isso muito saudável, obviamente, né? Porque gera um debate legal, gera mistura de pontos de vistas, e a mesma coisa que eu espero fazer aqui no vídeo hoje. Eu vou deixar o meu ponto de vista sobre isso, deixando claro que é como eu enxergo, então eu espero, né, que possa ser compreendido e que qualquer divergência de ponto de vista a gente consiga ter um debate educado, né, e saudável aqui nos comentários do vídeo. Beleza? Então, para começar, eu listei todos os comentários, eu vou deixar o link para meu tweet aqui no vídeo, beleza? Mas eu listei aqui, né, no meu roteiro, todos os comentários, e eu meio que fiz uma categorização das possíveis explicações que foram dadas para que a gente, em alguns momentos, ou em vários momentos, abandone as supostas boas práticas de código aí. Então, existiram algumas explicações. Eu estou dizendo que é explicação porque foi o que apareceu lá e eu não vou entrar aqui no mérito se essa explicação é válida, não é válida, no sentido de, será que é uma justificativa, né? Será que eu estou justificando o fato de... É uma explicação. Então, existiram algumas explicações. Deadline apertado, mudança de escopo, má gestão de projeto, falta de formação e preparo adequado da pessoa, né, do dev ou da dev, que largou, que abandonou as boas práticas, dada a situação. Software é incremental e está tudo bem avançar com débito técnico, dado que em algum momento eu vou tentar olhar para esse débito técnico. Tal. Software é uma atividade que depende da criatividade. Ou seja, aqui, né, existem inúmeras explicações para abandonarmos as práticas. Antes também de continuar, né, para dar o meu ponto de vista, eu acho importante a gente estabelecer uma régua sobre performance. O que é performance? Então eu também escrevi aqui, né, a minha explicação sobre performance, dado como eu entendo e as fontes que eu consultei ali, né, uma delas é o dicionário, beleza? Então, geralmente, né, performance, independente do contexto, é sempre uma medição do seu desempenho, uma medida, né, medição, sei lá, é uma medida do seu desempenho em função de alguma régua que é estabelecida. Então, eu vou estabelecer uma régua para este vídeo, beleza? Um dev de alta performance deve ser capaz de entregar software, um dev de alta performance deve ser capaz de entregar software funcionando, com código manutenível pelo olhar das principais métricas existentes no momento, independente da situação. Então aqui eu estabeleci a minha régua
de alta performance para o código, para um dev produzir código, independente da situação. A pessoa, um dev ou uma dev, né? A pessoa deve ser capaz de escrever um código que, se avaliado pelas métricas de software, dado os limiares que talvez existem no mundo, ou qualquer limiar que a empresa tenha estabelecido, mas dado aqueles limiares, aqueles limites, né? Enfim, o código tem que estar dentro dos limites que foram estabelecidos, independente da situação que você escreva. Essa é a métrica, essa é a régua de performance, né, que a gente vai utilizar para avaliar a manutenção ou o abandono das boas práticas aí. Então, dentre as explicações que eu dei para você anteriormente, aí, a que fala mais comigo, são duas que falam muito comigo: lacuna no preparo da pessoa e má gestão, beleza? Eu vou focar aqui no vídeo na falta de preparo da pessoa, na talvez falta de preparo da pessoa. Por quê? Porque o seu preparo é uma coisa que está mais sob seu controle do que uma má gestão. Então, como a má gestão eu não tenho o que fazer muitas vezes, eu preciso lidar com ela, mas eu tenho controle sobre o meu preparo. E eu entendo que pessoas mais preparadas, inclusive, conseguem se ter melhor performance sob más gestões, para deixar claro. Beleza? E por que a minha régua, né, de performance fala com qualidade de código? Porque o custo de manutenção de um software é provavelmente o custo mais alto que os times de engenharia enfrentam, né, que as empresas enfrentam, dados os times de engenharia que elas constroem. A gente passa pouco tempo construindo software, muito tempo mantendo software, e você pode achar qualquer tipo de relatório que você vai buscar aí na sua vida, todos vão falar a mesma coisa, porque é meio óbvio mesmo, né? O software nasce, tem uma vida longa, e nessa vida longa ele vai sendo alterado muitas vezes. Então, é meio óbvio falar isso. E o custo é altíssimo. Até o dia de hoje, softwares continuam tendo a sua complexidade crescendo de maneira descontrolada, gerando custos altíssimos, e eu acho que ali, nesse contexto, existe uma excelente oportunidade para que a gente consiga elevar o nível da nossa indústria. E por sinal, né, um detalhe legal, caso você queira ver um pouquinho mais, tem um outro texto de uma pessoa com muito mais autoridade do que eu, que é Martin Fowler, e ele escreveu um texto em maio de 2019, beleza? Cujo o título é Is High Quality Software Worth? Então ele discute isso, né? Vale a pena fazer software de qualidade o tempo inteiro? Eu acho que é um texto legal para você ver, eu vou deixar o link também aqui no vídeo. Então, voltando aqui para as coisas que eu tenho controle, ou seja, eu tenho controle sobre o meu preparo. Então, como é que eu posso maximizar o meu preparo? E aí, eu separei aqui algumas situações que eu considero que a gente deveria escrever software manutenível, beleza? Ou seja, manutenível a médio e longo prazo. Então, algumas situações que podem aparecer na nossa vida. Você talvez tenha que escrever software manutenível com deadline confortável. Ou você talvez tenha que escrever software manutenível com deadline desconfortável. Com pressão, sem pressão. Com alguém te olhando, te zuretando ali o tempo inteiro. Com especificação mais escrita, né? Quem nunca pegou um backlog aí, né? Pouco importa o tipo de especificação que foi gerada, que chega a ser ridícula na hora que você lê, né? Você olha assim e fala assim, beleza, o que é que isso quer dizer com isso daqui? Você tem que falar com 48 mil pessoas para desvendar o mistério daquela especificação. Mas você também já deve ter pego especificações que são bem escritas. Então, eu tentei pegar situações aqui, né, que são, sei lá, antagônicas, ou que são de uma, tá no extremo oposto aí da outra. Em todas as situações, eu entendo que devemos escrever software de qualidade baseado nas métricas de software existentes hoje em dia. Você pode selecionar as métricas que você quiser. As métricas que mais falam comigo é coesão, acoplamento, responsabilidade de classe e linha de código, beleza? Responsabilidade de classe, todas essas métricas aqui eu estou falando muito para código orientado a objeto, e óbvio que você pode derivar para códigos que sigam outros tipos de paradigma, beleza? Então, eu selecionei aqui, né, essas situações para falar para você. E aí tem uma outra parte que é importante, que é quais práticas de código estão ali no seu cinto de utilidades que você considera que já aprendeu, né? Então eu separei algumas aqui que talvez você, de alguma forma, entenda que já aprendeu. Então tem Solid, Clean Code, técnicas de refatoração que você tenha visto por aí. De novo aqui, né?
O objetivo aqui do vídeo não é de dizer se essas técnicas são boas ou são médias ou são ruins, dado o meu ponto de vista. É simplesmente dizer algumas técnicas que talvez você domine. Então você tem um conjunto de técnicas que você já aprendeu ou leu e já utilizou alguma vez em algum lugar. E você tem um conjunto de situações que você tem que ser capaz de aplicar essa técnica aí, né? Independente da situação. De novo, né? Com o tempo liberado, com muito tempo, com pouco tempo, pressão, sem pressão, especificação mais escrita, bem escrita, e por aí vai. E aí, aqui tinha a formação do meu ponto de vista aqui, né? Então, se a sua resposta, né, para a aplicação dessas técnicas em função dentro daquelas situações que eu listei for, eu apliquei essas técnicas sempre que tais situações apareceram na minha vida nos softwares que eu estava produzindo. Então, se você só aplicou essa técnica na hora que a situação apareceu, a minha opinião é que provavelmente você está rendendo abaixo do que poderia. Porque é até meio óbvio, né? Se você leu alguma coisa, fez um curso, vamos supor, e você aprendeu. E aí você agora só deixou para treinar aquele aprendizado. Na hora que a situação aparece, qual é a chance de você conseguir aplicar aquilo? Então, aqui tem uma coisa, né, que é importante da gente estabelecer, que é o seguinte: quando você encara uma situação desconfortável, então pegue daquele conjunto de coisas que eu falei, né, pressão, deadline apertada, especificação mais escrita ou algo do gênero. Então, quando você tem uma situação que é desconfortável para você, o que vai acontecer geralmente é, dado o seu conjunto de coisas que você supostamente domina, todas as que você não treinou o suficiente, todas que você não teve a oportunidade de praticar muitas vezes, elas vão caindo como se fossem peças de dominó. E só sobra no seu cinto de utilidades, naquele tipo de situação, as práticas que você está confortável. Então é muito natural, né? Então se a gente abandona boas práticas de código, dada a régua que eu estabeleci aqui, nas situações que são difíceis, esse para mim é um sinal que essas supostas boas práticas não estão internalizadas ainda. Aplicá-las deveria ser que nem beber água. Você bebe água, independente da situação. Você bebe água. Você não pensa sobre beber água, você bebe. Do mesmo jeito que você não deveria pensar sobre boas práticas, você aplica. A gente deveria ser capaz, independente da situação, de olhar para um código e aplicar a boa prática. É automático, entendeu? É automático. Você tem um design pattern que chama adapter. Eu não preciso ter que aparecer ali, ó, o seu construtor está recebendo, ou o seu método está recebendo alguma classe, por exemplo, que é uma classe de uma biblioteca externa, e você não quer ficar dependendo dela a médio e longo prazo, você cria uma interface sua, uma classe sua no meio, um wrapper, né, que a galera chama. Nesse wrapper você vai expor os métodos que você gostaria de chamar, e você sempre vai adaptar a biblioteca externa para o seu contexto interno. Zé Fini. Você não quer ficar dependendo de uma interface que é transversal para o sistema todo, você especifica e cria isso. Tem que ser assim, ó. Você não tem que pensar. Não tem esse negócio de ficar pensando, eu divido ou eu não divido essa responsabilidade. É bater o olho no código, dividiu, splitou a parada e já foi. Então tudo isso tem que ser muito, muito automático ali, né? Então, não é à toa que eu me preparei para não fazer nenhuma analogia durante o vídeo, porque toda analogia é arriscada, porque eu posso falar de uma coisa que eu não domino e eu posso simplesmente falar uma groselha, né? Mas não é à toa que profissões de áreas ali, né, de alto risco, as pessoas são muito bem treinadas, porque as habilidades delas vão ser exigidas em situações de pressão extrema. Então você não tem que ter dificuldade de acessar o conjunto de informações para tomar a melhor decisão. Tem que ser automático. Você olhou, enxergou o padrão, tomou a decisão. Olhou, enxergou o padrão, tomou a decisão. E se isso não é automático, de novo, acho que está faltando preparo. Acho que está faltando a pessoa ter se colocado, né, ter se dado a chance, obviamente, né, ter tido a oportunidade de se dar a chance de se colocar em situações adversas antes que tais situações apareçam ali
ali no dia a dia, né? Então, existe, gente, uma distância grande entre você aprender alguma coisa e ser capaz de aplicar esta coisa em várias situações diferentes. Essa distância que existe aqui, a indústria de computação ainda insiste em percorrer essa distância, acreditando que você precisa se colocar em situações reais, onde as coisas vão aparecer, e aí talvez você aprenda. É completamente. Parece que é bom, mas não faz sentido. Se você se espera preencher a distância, né, o gap entre ter aprendido e ser capaz de aplicar só na hora que a fogueira aparece, na hora que o incêndio aparece e você nunca viu aquilo na vida, o seu principal objetivo é apagar o incêndio, independente da forma. E quando você pensa nisso, né, quero apagar o incêndio, independente da forma, obviamente você está dizendo que aquelas boas práticas que supostamente você aprendeu, você não está conseguindo aplicar. Então, da hora que apareceu o incêndio, você tem que apagar o incêndio utilizando as melhores práticas possíveis no contexto que você está inserido. E quando eu falo as melhores práticas possíveis, elas deveriam ser muitas, caso você tivesse treinado, você tivesse tido a oportunidade de ter treinado todas elas em várias situações. Quer dizer que você vai estar pronto ou pronta para tudo que apareça? Óbvio que não. Mas você vai maximizar a chance de estar pronto ou pronta para a maioria das situações que aparecerem. Então, acho que esse é o meu ponto de vista para a explicação de não utilizar as boas práticas quando situações difíceis aparecem. Essa para mim é uma explicação que conversa com uma falta de preparo. Estou dizendo que a culpa da falta de preparo é sua. Mas realmente ela está mais sob seu controle. Então é mais fácil de você buscar isso daí. Então, para preencher essa distância entre aprendizado e ser capaz de aplicar aquele aprendizado em qualquer tipo de situação, o jeito mais rápido de você percorrer essa distância é treinando, é repetindo, é se colocando em várias situações que você queira. Então, eu vou dar exemplos de coisas que eu já fiz e, obviamente, que eu posso ter uma versão muito melhor minha nisso, sem dúvida alguma. Mas eu já programei com o cronômetro rodando na minha frente para eu conseguir fazer a coisa em determinado intervalo de tempo. Eu já me dei a chance de programar em dojos, que você programa na frente do povo, com intervalos de tempo restrito demais, te coloca uma pressão, né, um batimento ali no coração, que você fica assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E tal. Eu já me dei a oportunidade de escrever diversos tipos de projetos diferentes em forma de treino, para eu poder usar várias técnicas diferentes. Eu escrevi esses projetos, né, muitos deles eu me inspirei em projetos reais, porque ali naquelas funcionalidades reais, muitas vezes estão escondidas as oportunidades de você utilizar aquelas técnicas, beleza? Então, todo esse conjunto de coisas, eu sinto que foi muito benéfico para mim e eu sinto que me tornou capaz de utilizar várias dessas técnicas de design de código, de qualidade, em qualquer situação que eu sou exposto. Ou, muitas vezes, eu sou capaz de fazer um código e um minuto depois eu olho e já falo, aqui eu poderia ter feito assim, assim, assado. E você tem essa oportunidade no código, na maioria das vezes, independente da situação, né? Porque, pensa nisso, né? Qual que é a diferença, matematicamente falando, entre uma solução que é mal avaliada entre as métricas de código existente e uma solução que é bem avaliada entre as métricas de código existente? Geralmente a diferença vão ser alguns arquivos, porque o código vai ser o mesmo. Então você vai escrever, é o mesmo sistema que você pode escrever. A diferença é como você organiza o código desse sistema de modo que ele seja manutenível pela próxima pessoa. E essa diferença de organização muitas vezes são alguns arquivos. Será que realmente é tão difícil assim, né? É tão complicado você gerar 3, 4, 5 arquivos a mais, sendo que o código seria o mesmo? Eu acho que não é. Eu acho que é falta, infelizmente, né? Eu acho que é falta de ter tido a oportunidade de se preparar para escrever, para utilizar tais práticas, independente da situação.
beleza? É assim que eu penso. Se você concorda comigo, ou se você achou o vídeo legal, deixa um comentário aqui. Se você não concorda, se você discorda, né, e você quer fazer um comentário construtivo, pode deixar aqui também de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em debater com você, beleza? Valeu por todo mundo que respondeu o tweet. Essa é a forma como eu penso, eu sou completamente aberto para qualquer tipo de debate que vocês queiram propor. Era isso, muito obrigado